Bom dia, pessoal! Espero que estejam todos bem e se cuidando. Na aula de hoje, nós falaremos sobre as primeiras páginas do capítulo 2, onde nós estamos com o capítulo Descobrir o que sabemos. Nesse contexto, qual será a nossa grande reflexão e as nossas grandes atividades sobre verdade e mentira? Só que antes disso, eu quero mostrar para vocês que eu fiz nessa folha A4 um esqueminha com os principais tópicos. Na verdade, eu separei 4 assuntos, né, das páginas e passarei para vocês no grupo a foto dessa folhinha aqui, para vocês se organizarem nesses tópicos e também as atividades relativas ao que eu explicarei no dia de hoje. Então, o primeiro ponto colocado para vocês nesse capítulo foi o quê? As experiências, os sentimentos e as crenças que nos baseiam nas nossas verdades, né? Então, quando a gente vai discutir sobre o que sabemos e vamos descobrir que sabemos até mais do que imaginamos, nós nos pautamos em experiências, sentimentos, emoções, crenças, valores e por aí vai. Então, a nossa história de vida, né, ela tem várias verdades. E muitas vezes algumas verdades são nossas e para os outros não são verdades. Um exemplo disso é a questão religiosa. Nós temos várias verdades que para outras religiões não são verdades, né? E nós vivenciamos essas situações que, diferente do que às vezes acontece, de gerar brigas, etc., não deveria, né? Podem gerar aí situações de reflexão, coisas boas que vêm de discussões saudáveis. Mais pra frente vocês verão que o nome disso é dialética, tá bom? Então, primeiro, vocês viram aí uma abordagem sobre o que vocês já conhecem. Então, faz vocês pensarem nas suas experiências de vida, as coisas boas, as coisas difíceis pelas quais vocês já passaram, né? Sentimentos, sensações, emoções que vocês já conhecem, aquilo que vocês já sabem da vida. E apesar, né, de estarem no 7º ano, terem aí entre 12 e 13 anos, vocês já têm experiências de vida, né? Vocês já têm essa concepção do que é bom e mal, através do que os seus pais dizem, através de religião, através de escola e por aí vai. O segundo ponto a ser analisado é com relação à verdade e à mentira. O que é a verdade? O que é a mentira? Então, a verdade a gente pauta e até sintetiza como a verdade é aquilo que é a realidade. É o que eu vejo, é o que eu acredito, né? Ou simplesmente é o que está aí. E a mentira é uma ilusão, é uma invenção, né? É algo que vai trazer malefícios para o ser humano. Por quê? É uma enganação. E o ser humano, ele não lida bem com a enganação. Nós queremos saber a verdade, né? Mas nem sempre nós praticamos a verdade. Muitas vezes nós mentimos ou omitimos, ou seja, escondemos a verdade das pessoas. E isso é um problema para a filosofia, é uma discussão filosófica. Por quê? Apesar de buscarmos a verdade, às vezes nós mentimos. E se nós não entendemos que a mentira traz muitos malefícios, nós podemos sim entrar em várias situações difíceis na nossa vida, né? E sermos sim injustos. Por quê? A verdade na filosofia ela vai ser muito associada à justiça e a mentira à injustiça. Aí vocês têm até um textinho aí falando sobre verdade e mentira, na qual vocês refletem sobre os aspectos nos quais a verdade é a mocinha, né, a mentira é a vilã, e como esses dois conceitos, né, de verdade e mentira, eles estão o tempo inteiro na nossa vida. O terceiro ponto que eu coloquei para vocês, aí já é sobre um grande filósofo que vocês já viram aí anteriormente, tanto no ano passado, quanto já no primeiro capítulo, que é o filósofo Platão. Então, Platão, na Grécia Antiga, ele tinha o diálogo, né, com os seus estudantes, com os seus seguidores, que era muito baseado em dar exemplos de Sócrates. Apesar de não concordar com todos os ensinamentos de Sócrates, Platão pegava as vertentes de Sócrates para falar sobre vários assuntos. Um deles é a verdade e a mentira. Então, vocês veem aí que Platão, ele afirmava o seguinte, coloquei no tópico para vocês. A verdade precisa ter correspondência com a realidade. Ou seja, para eu falar que algo é verdadeiro, eu preciso ter algo correspondente a isso que eu disse na realidade do que eu vivo, né? Então, nos exemplos, Sócrates está sentado. Se você vê Sócrates sentado, aquilo é a realidade. Logo, o que ele falou é verdade.
Só que quando ele fala que Sócrates voa, ele está mentindo. Por quê? Sócrates não voa. Então, a realidade das pessoas tem que ser compatíveis à verdade que você diz. Porque se você diz algo que na realidade eu não vejo, eu estou falando a mentira, né? Então, nesse conceito, ele explicava sobre verdade e mentira, falando sobre as correspondências na realidade, no meio em que nós vivemos. Daí as pessoas serem caracterizadas como verdadeiras ou como mentirosas. Então, nesse exemplo, né, do Sócrates está sentado ou Sócrates voa, é bem ilustrativo para vocês, né? Parece até uma coisa simples, óbvia, que não deve ser dita, mas não. Muitas vezes nós dizemos algo que está na nossa verdade, mas que não está na realidade. Eu falo algo que não é o que o outro vê. Então, só relembrando algo que eu até falo na sala de aula com vocês. Nós somos aquilo que nós fazemos repetidas vezes. Então, se as pessoas veem você fazendo muito uma coisa, a verdade para as pessoas é que você é aquilo. Certo? Então, a repetição, a correspondência à realidade, né, a repetição dos fatos faz com que as pessoas entendam a verdade. Né? Então, nós vemos aí que esse ponto, Platão falava muito claramente sobre a correspondência com a realidade. O que é a verdade? É aquilo que eu vejo, é o que está correspondendo à realidade, é aquilo que eu consigo provar, né? E por último, quarto ponto, também ainda sobre as reflexões de Platão, tem a ver o seguinte: ninguém mente de propósito. Platão acredita que as pessoas não querem a confusão imediata. Elas mentem para sair de confusões. Mas isso não necessariamente é uma coisa boa para o ser humano. Isso não é positivo para nós. Por quê? Ao sairmos da realidade, ao sairmos daquilo que corresponde ao que as pessoas veem, nós ficamos desacreditados. Né? Então, ele acredita que as pessoas não mentem de propósito. Elas não têm o propósito de mentir. Elas têm o propósito de sair de problemas. E isso não é uma boa saída, né? Segundo Platão. Então, ele fala o que são boas saídas, né, de situações difíceis. As virtudes. As principais virtudes que ele coloca são 3. A justiça, a beleza e o bem. A beleza não só em aspectos físicos, né, mas a beleza dos atos, que é onde você vai ser caracterizado, inclusive, como justo. E, por último, o bem é classificado com ele como aquilo que tira você do egoísmo. Então, o Platão falava que, não com essas palavras, né, de egoísmo, mas esse termo ele utilizava o bem como pensar no outro. Por quê? Porque eu convivo com o outro. A convivência é necessária e esse bem deve ser coletivo, não individual. Por quê? Por que faz bem, né, fazer algo para o outro? Porque eu também tenho um benefício, então tem que ser mútuo. Em outras palavras, ele diz, você não pode ser egoísta nem altruísta. Eu não posso fazer só por mim ou só pelo outro. Eu tenho que ter esse contato com a realidade e que a minha verdade seja expressa na realidade do outro e vice-versa. Então, o Platão ele usava esses critérios de discussão de verdade e mentira para as aplicações práticas do dia a dia, para a gente conseguir ter uma vida mais leve, uma vida mais feliz e com menos problemas. Eu vou tirar foto dessa folhinha para colocar no grupo de vocês, para vocês analisarem os 4 pontos. E tem uma atividade sobre isso que eu acabei de explicar para vocês, sobre a introdução da matéria segundo as ideias de Platão. Até a próxima aula. Tchau, tchau!